Bom, conforme prometido, falarei sobre o assunto do Sabino, que já se encontra como encerrado. O zagueiro, revelado pelas categorias de base do Santos, acertou com o Sport Clube do Recife, lá em Pernambuco. Porém, vou dar aí minhas considerações finais a respeito aí do caso do zagueiro Sabino. Mas para acompanhar o meu raciocínio, eu vou começar primeiro de forma, digamos, cronológica, do trajeto dele, a trajetória do Santos dentro do clube, na qual ele ficou por muito tempo e, infelizmente, não recebeu a oportunidade na categoria principal, da forma como ele merecia, ao meu entender. Sabino, que foi adquirido a partir de 2012 pelo Santos junto ao clube TSTC do Paraná. E ficou durante mais ou menos aí 9 anos como atleta vinculado ao Santos Futebol Clube, subindo aí nas categorias de base, degrau por degrau, através dos anos, até pelo menos do ano de 2018, onde ele já se destacava, talvez tenha sido aí um dos únicos que tenha destacado uma equipe de base do Santos que já se encontrava na curva descendente, com os resultados aí nos campeonatos estaduais e nacionais, um declínio através dos anos que o Santos apresentava aí, e continua, agora com a pandemia, infelizmente, agora tem essa paralisação, mas naquela época o Santos já apresentava um declínio nas categorias, nos torneios juvenis. Mas o Sabino era um dos caras que se sobressaía. Aí chegou a temporada de 2019 e a vinda do treinador argentino Jorge Sampaoli, e com a gestão impeachmentada, não precisa nem dizer de quem. Bom, com o início de temporada daquele ano, muitos atletas, isso é normal, de atletas que começam, por exemplo, com vínculos emprestados para outros clubes, retornam para fazer aí um balanço geral no início de temporada para ver quem seria aproveitado e quem não vai. E Sampaoli, segundo alega-se, não teve interesse no Sabino porque, segundo fontes, na versão dele próprio, ele teria voltado para CTR Pelé acima da condição física da qual que ele permitia, algo que o Sabino contestou logo depois que ele, depois ele foi emprestado ao Curitiba na sua primeira temporada à equipe paranaense. Ele sempre negou isso. Por isso, foi aí a primeira atitude por parte do clube de não contar com o Sabino, já, embora ainda permaneça com vínculo, mas já emprestado à equipe do Curitiba. Também houve-se aí depois, revelou-se, algum período depois, que não somente o Sampaoli, como também o então presidente José Carlos Pérez, numa negociação relativa aí aos direitos do atleta, teria comentado que poderia até ter saído de graça. Isso aí, declarações dele, do presidente do clube. Ou seja, já havia um desinteresse em não contar com um atleta formado aí pelo clube. Porém, entretanto, embora o Curitiba na Série B naquela época, o Sabino se sobressaiu, foi um dos atletas que se destacou na campanha da equipe paranaense ao retorno à Série A para 2020 e com isso começou a ser valorizado no mercado. Ficou mais uma vez emprestado para a equipe paranaense, depois rodando de 2020, com o Santos ainda não demonstrando interesse em continuar, ou pelo menos no seu retorno para a equipe principal, e ficou mais um ano aí para o Curitiba já na Série A, já, entretanto, com a equipe paranaense não fazendo uma boa campanha na volta à competição máxima do Campeonato Brasileiro, mas ele continuava sendo um destaque individual em uma equipe totalmente limitada e continuando a ser valorizado. E chegou o ano de 2021, com o Sabino embora, nessas circunstâncias, valorizado e retornando à equipe do Santos. E esperava-se que finalmente ele teria uma chance, depois de 9 anos aí como atleta formado no clube, geralmente o sonho que ele tinha de jogar aí no time principal. Entretanto, parece que a nova diretoria atual não contou muito com isso. E essa polêmica em torno da saída dele, depois, contando essa história aí da renovação do contrato do Sabino, ficou apenas como um pano de fundo. Depois aí a diretoria anunciou que, com seu encerramento de vínculo de forma amigável, teria aí economizado aí 14 milhões de reais na folha de pagamento do clube
embora isso tenha sido como, digamos, um plano de fundo, né, como um certo pretexto para que definitivamente o Sabino não faria parte dos planos da diretoria atual. Né. Isso tem outros fatores, e não somente apenas a corte de gastos. Mas contando aí a história da renovação dele, que, né, virou esse assunto polêmico, no ano de 2020, ainda na gestão do presidente Orlando Rolling, presidente em exercício, depois do impeachment, do afastado, do cujo, né, houve aí um momento em que se tinha, né, o cenário de uma provável debandada de dupla de zaga do Santos. O Lucas Veríssimo já estava aí negociado junto ao Benfica, da polêmica envolvendo aí o assunto dele, e também o quarto zagueiro Luan Pérez, que ainda estava como vínculo de empréstimo e tendo um problema aí muito sério de problemas de sanções na FIFA, porque, né, o seu empréstimo não tinha sido pago da parte do Santos com o clube belga Bruges, sob ameaça de tomar outras sanções na FIFA, além da que a do Santos já tem relativa do Atipato, tinha também a equipe do Kleber Reis, que foi sanada, e agora tem esse problema envolvendo o atleta Soteldo. Porém, né, nesse cenário atual, o presidente Orlando Rolling entendeu-se que o Sabino deveria ser aproveitado para a temporada 2021, né? Aconselhou ao Conselho Deliberativo, porque junto aí, né, nessa época de eleições, todas as transações têm que ser passadas junto ao Conselho, um período eleitoral de 3 meses, e o Orlando Rolling aconselhou ao órgão legislativo do Santos a não demonstrar interesse na venda do Sabino, pedindo que havia um interesse aí por parte do Kashima Reysol do Japão, na altura de 7.300.000 euros na venda do Sabino. O Orlando Rolling aconselhou não vendê-lo para que o Santos não ficasse aí nesse cenário sem um zagueiro para a temporada agora de 2021. E assim foi feito. A proposta da equipe japonesa foi recusada e o Sabino aí depois teve o seu contrato renovado como atleta profissional pela administração anterior em exercício, sobre aí um piso, né, de aumento salarial envolvendo aí aumentos graduais no decorrer até 2025 da sua renovação contratual. E aí que se entrou aí por parte da polêmica envolvendo aí membros do comitê de transição, que até ex-candidatos, com a gestão atual recém-eleita. Bom, Orlando Rolling fez esse contrato aí de R$200 mil, com aumentos graduais aí, girando aí, podendo bater até os 280 mil até o fim do ano do seu vínculo de novo contrato do Sabino. E por isso, né, houve-se muitos questionamentos a respeito de um atleta que ainda nem tinha sido aproveitado pelo clube, né, sendo trazido agora de volta, né, tendo sua primeira chance com um aumento salarial bem gordo, né, bem pomposo, comparado aí com outros atletas que já estão aí com oportunidades de se sobressair, como o caso do Lucas Braga, do Caio Jorge, por exemplo, que fizeram uma ótima temporada no ano passado e que não tem, digamos assim, os vencimentos ainda, né? Ainda estão com contratos a serem negociados, e isso poderia ter causado uma ciumeira e comprometimento, né, do ambiente do elenco. Entretanto, aí resolveu-se aí a gestão atual romper amigavelmente o contrato, né, esse contrato renovado aí do Sabino, e seguir a vida dele feliz para outro clube. Porém, julgando esse detalhe, o pretexto que foi se utilizado no Sabino, e que muitos veículos de imprensa até noticiaram de forma até enganosa, e que passou até a divulgar, dando-se a subentender de que o Sabino estaria recebendo aí vencimentos de R$40 mil antes dessa renovação de contrato, o que não é verdade, né? Alguns veículos aí, alguns jornais chegaram a noticiar isso, que o Sabino, antes dessa renovação, ganhava apenas R$40 mil, o que não é verdade. Na verdade, R$40 mil era a parte que o Santos pagava aos vencimentos do Sabino, na época que ele ainda estava emprestado ao Coritiba, como já atleta valorizado, e na qual a equipe paranense cobria o restante dos seus vencimentos aí de R$80 mil. Então, já quando o Sabino retornou ao Santos na temporada 2021, ele já ganhava aí em torno de R$120 mil. Infelizmente, alguns jornais noticiaram de forma enganosa que ele apenas recebia R$40 mil e deu, né, entender-se por parte da torcida que acompanha as redes sociais de que ele só recebia isso e que teria um aumento aí uma disparidade muito grande em relação ao que ele ganhava anteriormente com o que ele estava para ganhar no Santos com esse novo contrato.
E criou-se, né, o estrago já havia sido feito, né, a repercussão até de forma infeliz para difamar, por exemplo, o rapaz, que nada tem a ver com essa briga, né, de certo modo política, porque na verdade isso foi um fator político, eu vou demonstrar isso depois. A maior vítima foi o próprio Sabino, que infelizmente não teve a oportunidade no Santos apenas uma vez, no jogo aí diante da Ferroviária, no qual ele inclusive fez um gol. O Areolan, por bom entendimento, aproveitou, resolveu que poderia aproveitá-lo nessa partida e não fez feio, ele fez uma boa partida, comandou essa equipe, a dupla de zaga do Santos nesse jogo, mas não foi o suficiente para convencer pelo menos a administração do Santos, que estava realmente desde o começo e não manter o vínculo com ele. Vai sair fazendo um paralelo, por exemplo, da situação do Lampérez, por exemplo, que tivemos aí a semifinal na Libertadores já naquela época contra o Boca, que o Santos ganhou uma premiação para a classificação à final e que a diretoria eleita aproveitou grande parte desse valor da premiação para adquirir o Lampérez em definitivo. Então, já a partir daí, já mesmo, antes mesmo da vinda do retorno do Sabino, já se programava aí, pelo menos, que o interesse do Santos era apenas escolher ficar com o Lampérez ao invés do Sabino. Então, aquela linha de pensamento que não cabe dois fogões numa mesma cozinha. Ou era um ou outro. E a diretoria atual escolheu continuar com o Lampérez, mesmo com um valor aí considerado até de certo modo bem alto para um zagueiro que não tem, digamos assim, um valor de mercado como teria o Sabino se ele ainda continuasse no Santos. 20 milhões de euros. Grande parte dessa premiação foi usada para adquirir o Lampérez em definitivo, e assim foi. O Lampérez agora é o zagueiro efetivado no Santos, aí com os vencimentos, um dos maiores salários que o Santos tem hoje. E com isso já se entendia que o Sabino não faria parte do Santos desde o começo, desde antes dessa polêmica que se envolveu aí da renovação do contrato. No meu entender, muitos iriam dizer, por exemplo, mas o Sabino tinha o contrato apenas em setembro de 2022, o primeiro contrato dele como profissional, por que não esperar a diretoria eleita para se resolver essa situação dele? Olha, aí eu vou fazer um paralelo, por exemplo, com o que aconteceu no caso do Luiz Felipe. Andando lá atrás, em 2020, e com o vínculo do Luiz Felipe, por exemplo, o primeiro contrato que ele teve com o Santos, ele também venceria no mesmo tempo do Sabino, em setembro de 2022, só que lá naquele época, em 2020, numa circunstância bem semelhante da do Sabino, o Gustavo Henrique estava saindo, indo para o Flamengo, e estava também esse momento de ficar, quem vai acompanhar o Lucas Veríssimo, coisa e tal, aí houve esse pretexto de se renovar o contrato do Luiz Felipe para 2024. Então o contrato dele agora é para até 2024, o contrato dele, um zagueiro que, aliás, sempre foi um dos maiores, talvez o mais contestado até agora, pela torcida do Santos nos rendimentos do Luiz Felipe. E entendeu-se que o Luiz Felipe tinha que ter o contrato renovado. E não houve essa polêmica toda como foi no caso do Sabino. Então, portanto, estamos aí, temos que aturar aí o Luiz Felipe de zagueiro. Sendo, por exemplo, um atleta que já é um atleta experiente, sendo o banco de um zagueiro que acabou de subir para o profissional, a duas penas, que é o Kaique pelo Ariel Holan. No meu entender, na minha humilde opinião, o Sabino deveria sim ser aproveitado e a saída dele se deu mais por critérios políticos do que propriamente, digamos assim, por corte de gastos. Por quê? E eu vou dizer isso agora. Bom, houve aí reportagem dizendo que com o vínculo o Santos economizaria 14 milhões de reais pelos vencimentos do Sabino nesse novo contrato aí que foi feito e que foi rompido. Porém, ao mesmo tempo que Sabino teve o seu contrato amigavelmente rompido, a diretoria do Santos então resolveu, pelo menos teve o interesse em monitorar a situação do outro zagueiro, do Iago Maidana, zagueiro do Atlético Mineiro, emprestado também ao próprio Esporte Clube do Recife, e interessado também em pagar 250 mil reais por mês por Iago Maidana. Aí vai uma certa contradição por parte da atual diretoria. Como que, por exemplo, você vai alegar corte de gastos, sendo que você estaria monitorando o caso de um zagueiro que nem foi formado no Santos, não tem pelo menos valor de mercado, uma futura venda para o Santos. Então é meio contraditório esse pretexto por parte da diretoria em relação ao caso do Sabino. Tendo que agora tivemos aí o caso do Lampérez, que está ganhando um vencimento aí atual
bem gordo. Tivemos o exemplo também, ligando o caso também, os paralelos dos jogadores que estão aí com a negociação de renovação de contrato, que eu acho que jogaram isso como pretexto para que provocasse uma indignação por parte da renovação de contrato dele, que, pelo que eu vejo, no meu entender, não está tão assim, de forma tão absurda. Talvez assim, a proposta pelo aumento gradual através dos anos, talvez sim podia ser negociado, mas o vencimento anual dele hoje, na temporada, seria R$200 mil, não seria assim, coisa de outro mundo. Mas que diante das circunstâncias e desse problema aí que a diretoria tem em negociar contratos de outros jogadores que já estão há mais tempo e talvez ficariam enciumados com um atleta que está chegando agora, em teoria, né, no profissional agora, daí poderia mexer com ele. Então, esse foi o pretexto que a diretoria fez, mas também pesou-se o fato de que o Sabino é agenciado pelo empresário Luiz Taveira, que tem certas ligações com correntes, vertentes políticas dentro do Santos, inclusive na eleição passada, e né, é alvo de certa animosidade por outra parte aí do elenco, né, uma vertente política do Santos, que agora está na gestão atual do Andrés Rueda. Isso também é um fator que pesa também bastante. Caso próprio disso também foi um atleta que também era agenciado por esse empresário, que é o Renier. No ano passado tinha uma proposta do Corinthians para integrar o Parque São Jorge e resolveu romper com o empresário para que permanecesse no Santos. É a única condição para que é imposta também, né, pela diretoria, né, passada, para que o Renier continuasse no Santos, né, para que se desvinculasse com esse empresário. Também esse foi um fator que, infelizmente, né, o fator político pesou e, né, o Sabino não tem culpa nessa história, foi a maior vítima nesse imbróglio. Envolveu que criaram esse pretexto como pano de fundo para que ele saísse, que desde o começo demonstrou-se que a diretoria não estava interessada nele por esses certos fatores, e que infelizmente siga a vida dele, e que tenhamos mais uma vez um atleta nosso formado na base, assim como aconteceu com o Robson Bambu, com um certo potencial de mercado, e que sem dúvida eu posso apostar que dentro de 6 meses ele possa, se caso ele se firmar na equipe pernambucana, se a equipe pernambucana tiver também, né, condições financeiras em bancá-lo, ele pode se destacar porque ele demonstrou sim ter potencial, mas que infelizmente o Santos aí não vai adquirir aí um valor financeiro, recuperado o investimento que ele teve durante esse tempo todo que ele ficou dentro do Santos. É mais uma prova de que, infelizmente, fatores políticos interferem, né, os bastidores, né, do nosso alvinegro praiano, com jogadores aí que a gente investe tanto e depois largam mão, infelizmente. Mas espera-se, talvez, que nessa temporada aí, né, alguns desses jogadores que tem outros zagueiros que também tem posição dentro do Santos possam se firmar também, né, com esse projeto de reformulação da diretoria atual, de colocar as contas do clube no lugar e o clube se reestruturar nessa temporada. Mas se você contesta ou se você gostou dessa análise ou não, deixe aí sugestões e críticas na seção de comentários para fortalecer o canal, eu estou sempre aberto, beleza? Guardei mais um novo vídeo aí, uma análise também a respeito do jogo que tivemos um vexame da derrota de ontem da Ponte Preta. E aí, espero que tenham gostado também. Santos sempre Santos, valeu!